Mauro Benevides é um exemplo de fidelidade partidária. Quando o movimento de 64 extinguiu os partidos então existentes, ele se filiou ao MDB e depois ao PMDB, onde permanece até hoje. E foi nos bastidores da sigla que ele vivenciou a luta pela anistia, o movimento das diretas já e a Assembleia Nacional Constituinte. O governo Geisel havia enviado uma proposta ao Congresso Nacional de reforma do Judiciário. Certo. O MDB se reuniu no auditório Nereu Ramos. Isso. E houve então uma discussão dentro da bancada do PMDB se apoiaria ou não a reforma. E ali houve um duelo histórico entre Paulo Brossard de Souza Pinto e Tancredo de Almeida Neves. Isso. E Paulo Brossard ganhou o duelo. Exatamente. A argumentação expendida pelo Brossard foi altamente convincente. Todos nós ficávamos embalados naquele posicionamento. Não apenas pela respeitabilidade ao nome do grande jurista, como tudo pela a firmeza de convicções com que ele orientava o nosso pensamento. Por sua vez, o saudoso Tancredo, com experiência e tirocínio exemplares, ele procurou nos advertir de que uma posição nossa, contrária à proposição presidencial, agravaria o quadro político institucional que começava realmente a dar sinais de que iria positivar-se. A bancada rejeitou a reforma. Rejeitou a reforma. E aí veio o recesso. O recesso por 20 dias, mas 20 e poucos dias foi o recesso do Congresso. Foi um espaço de tempo diminuto, mas mesmo assim, durante esse interregno, houve uma reação veemente. E o Petrônio era praticamente o São Sebastião, que recebia todas as flechadas dos companheiros e sempre acenava com a expectativa de que a normalização estava muito próxima. Mas o assoldamento veio por parte do regime militar, que com o Congresso fechado decretou o pacote de abril. Como parte do pacote de abril, o governo alterou as regras para a eleição de 1978. Cada estado elegeria um senador por via indireta, na renovação de 2/3 das cadeiras, mediante votação de um colégio eleitoral. Dos 22 senadores escolhidos assim, a Arena elegeu 21, impedindo que se repetisse a vitória do MDB, como ocorreu em 1974. Não me lembro que criavam os biônicos. Essa bionicidade foi que centralizou a reação mais veemente de todos os segmentos mais conscientizados da sociedade civil organizada. Não apenas dos partidos, nós aqui nas tribunas e tal, naquela época, a veemência mesmo existente não era assim tão cáustica como se pretendia exteriorizar naquele momento. Aí entramos naquela fase das campanhas históricas pela anistia e pelas diretas já. Isso. Queria que o senhor lembrasse. Me lembro, sim. Nós então continuamos a luta, fizemos tudo que era possível para restabelecer as eleições diretas, fizemos aquele monumental comício do Vale do Anhangabaú, em São Paulo, com 1 milhão de pessoas, com a presença de Montoro, que era o governador do estado de São Paulo, de Sarney presente também, fez um bom pronunciamento naquele momento, um grande pronunciamento naquele momento, Tancredo Neves também, enfim, eu me lembro bem daquela imagem do nosso saudoso Celton de Vilela, jogando o pombo da paz, num gesto de concórdia, de entendimento e tal, porque essa era a vocação do próprio povo brasileiro. Mas aí o Tancredo se dispôs a enfrentar a mesma eleição indireta e muitos companheiros nossos não queriam que nenhum nome nosso surgisse naquela competição, mas aí os fatos são mais recentes e o nosso Tancredo se elegeu pelo voto indireto, chefe da nação brasileira. E a anistia? Sim? Como o senhor lembra da discussão da anistia, a chamada palavra-chave? Era uma anistia ampla, geral e restrita, era esse o slogan da campanha. E depois de alguns meses, eu recordo que eu estava ia participar de uma reunião da ONU como senador. Nós estávamos em Nova York
e depois no final de sessão da ONU, eu saí para algum contato e vou passando diante do Hotel Roosevelt. E aí eu sou aquela voz com tonalidade gaúcha caracterizada. Senador Benevides, senador. Era o Leonel Brizola, com aquele seu traje característico, na porta do Hotel Roosevelt, transmitindo a mim, que estava há 4 ou 5 dias em Nova York, notícias super atualizadas aqui do país. Eu não sei como é que ele se comunicava de Nova York, do hotel onde ele estava, com aquelas fontes de informação aqui. Estava rigorosamente atualizado com tudo que ocorria no Brasil naquele momento. Tanto assim que, afastados 5 dias, nós não sabíamos exatamente, naquele instante, os fatos ocorrentes aqui no país. Mas aí, se você se reporta a palavra anistia, foi a grande campanha que se fez no país. Em todos os comícios, em todas as realizações, em todas as divulgações que se fazia, aquele disco, anistia ampla, geral e restrita. Todas as programações partidárias também tinham esse timbre, tinham essa marca caracterizadamente oposicionista, na busca de uma solução. Aí quando começaram a chegar a Reis e Brizola e todos os outros, então, praticamente, com isso se reacendeu o ânimo dos nossos militantes e, sobretudo, dos segmentos da opinião pública que se juntaram ao PMDB, ao MDB de então, e praticamente chegamos a esse 10 Linde, extremamente gratificante para aqueles que se empenharam na campanha e viram realmente prevalecer a anistia, que ainda hoje se questiona dessa ou daquela forma e tal, que tem ou não tem anistia, não é para os dois grupos, é uma discussão que não pertence, ainda é muito presente para justificar essa retrospectiva histórica. Então, em 86, eu voltava para o Congresso Nacional, depois de passar ausente 4 anos. Naquela época, nós do PMDB que enfrentamos a eleição para governador, só dois MDBistas conseguiram se eleger. Tancredo Neves, em Minas Gerais, e Franco Montoro, em São Paulo. Todos nós, a Luiz Alves no Rio Grande do Norte, Marcos Freire em Pernambuco, eu no Ceará, todos nós ficamos naturalmente fora, não da vida político-partidária, mas dos cargos eletivos que já exercêramos. E então, em 1986, é que nós votamos ungidos pelo poder originário, que é o próprio povo, não apenas para o Congresso Ordinário, mas também para a Assembleia Nacional Constituinte, onde elaboraríamos a Carta de 5 de outubro de 88, e você vai me permitir que eu diga nesse programa, da qual eu me honro de ser o segundo signatário, antecedido apenas por esse grande brasileiro que era Ulisses Guimarães. Na Assembleia Constituinte, é preciso que se lembre aí agora, nós tivemos um grande momento de dificuldades, foi quando o Centrão, liderado por Roberto Cardoso Alves, se insurgiu contra a sistemática de atuação da Constituinte, e então formalizou-se o Centro Democrático, e ele passou a fazer várias exigências, e a mais importante delas, que era a reformulação do regimento interno. Eleito que fui primeiro vice-presidente da mesa, o presidente Ulisses entendeu de confiar a mim a tarefa de elaborar aquelas modificações que significassem, sobretudo, uma satisfação à corrente do Centrão, sem cuja participação nós não teríamos numericamente condições de legitimar o trabalho da Assembleia Nacional Constituinte, exatamente por falta de quórum. Daí porque, quando eu fui incumbido de promover as articulações com vistas à reformulação do regimento, eu tive que apresentar uma flexibilização para colher algumas das inovações do Roberto Cardoso Alves, que era um homem extraordinariamente, assim, digamos, veemente, lúcido, mas desaparecia no momento das decisões. Procurava-se o saudoso Roberto Cardoso Alves, ele tinha se deslocado, na maior efervescência do debate, tinha se deslocado para Barretos, em São Paulo. Quando Ulisses Guimarães teve aquele problema de angioplastia, que passou
16 dias ausente da Constituinte. Ulisses viajou no dia de domingo, eu estava aqui em Brasília. A dona Mora me telefona no início da manhã, 8h30 da manhã, para comunicar que o Ulisses tinha tido um problema cardiológico, iria se submeter a exames em São Paulo. E que eu conduzisse, ele estava dizendo para mim, através dela, que eu conduzisse o processo da Assembleia Nacional Constituinte e não deixasse de fazer reuniões da Assembleia Constituinte e desse prioridade à nova redação do regimento interno, já que tinham sido apresentados naquele momento, quando ele saiu daqui, já 12 ou 15 emendas já tinham sido apresentadas pelo grupo do Centrão. Mauro Benevides diz o que acha dos governos pós-regime militar e faz uma profissão de fé na política. Histórias Contadas volta depois do intervalo.